bom dia. Hoje vamos falar do contributo da imprensa local para as economias regionais. Em estúdio temos Cláudia Maio, desde o final de junho, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, Ana Rocha de Paiva, gestora do Programa de Inovação e Desenvolvimento para os Mídia da Google, e Rui Pelejão, nos últimos 5 anos, diretor de Inovação e Marketing do Jornal do Fundão, um título com quase 80 anos. Cláudia, começava por ti. Temos, se calhar, há um ponto de acordo, ou aliás, 2 pontos nos quais os 3 estão de acordo, a importância da imprensa regional. Outro ponto que também parece que os 3 subscrevem, que ainda há muito a fazer em termos de desenvolvimento, transição para o digital e de sustentabilidade. Também financeira, ou sobretudo financeira. A Cláudia representas desde julho, e não de junho, como eu disse há bocadinho, 174 associados, que têm 256 publicações e cerca de 65%, mais de metade, são imprensa regional. Há pouco em conversa dizias, ou um dia deste em conversa dizias, não gosto de ser fatalista, mas o cenário não está famoso. Há falta de investimento, inclusive tecnológico, e falta de recursos. Como é que retratas a imprensa local neste momento e qual é a sua importância para as economias regionais? Olá, Carla, e olá a ambos os convidados, a Ana e ao Rui. A imprensa local, a imprensa no geral, mas a imprensa local e regional é, antes de mais, fundamental. É um pilar da democracia e, portanto, tem de subsistir. É importante que subsista. É importante para as economias locais e regionais. E está, de facto, a passar por grandes dificuldades. Todo o setor está a passar por dificuldades, a imprensa regional e local, se calhar mais, pela sua dimensão. Pela sua falta de dimensão, não é? Exatamente, por serem unidades mais pequenas, por terem menos recursos, por tudo. E eu acho que vou começar por um número que eu acho que diz muito sobre o que se está a passar. As tiragens diárias de jornais, e aqui não estou a referir-me só à imprensa regional, estou a referir-me no geral, mas obviamente que o cenário para a imprensa regional é idêntico. As tiragens diárias de jornais caíram de 1,5 milhões para 0,3 milhões desde 2018. 75 anos. Exatamente. E isto é dramático, não é? A partir do momento em que deixamos de ter imprensa, põe-se em causa a credibilidade, põe-se em causa a democracia, põe-se em causa o debate. E, portanto, temos de apoiar a imprensa. Tem de se criar aqui mecanismos de apoio à imprensa que não tem. Pelo contrário, todos os dias a imprensa diária. Vou-te dar outra informação. Neste momento nós temos associados a ligar para a associação a dizer, se isto continuar assim, eu em janeiro fecho as portas. Eu tenho que fechar as portas porque é impossível. É impossível. Aumentou o custo de papel, não é? Aumentou. Agora está mais estável, mas aumentou o custo de papel. Aumentou o combustível. Aumentou a energia, isto por causa também do conflito na Ucrânia. Não há pouco falávamos da publicidade. O investimento publicitário na imprensa, e não estou a falar só da regional, mas, mais uma vez, isto é o panorama geral, mas que tem um impacto tremendo no regional porque é mais pequeno. O investimento publicitário caiu 41% desde 2018, entre 2018 e 2021, 41% na imprensa. Certo. E continua a cair. E continua a cair. O investimento publicitário era a principal fonte de receita da imprensa, não é? Se não tem esse apoio, tem de ir procurar alternativas. Outra agravante, e desculpem-me mais uma vez, eu não quero ser fatalista, mas temos de identificar os problemas, temos, não é? Para poder resolvê-los. Sem investimento publicitário, o que é que sobra à imprensa e que é outra fonte de receita? As subscrições. Ora, há aqui outra questão, ainda há pouco falava com o Rui. Se há uma subscrição, mas
a empresa que tem de entregar o jornal em casa do subscritor não entrega a tempo. não entrega a tempo. Se um jornal diário aparece 2 ou 3 dias depois em casa do subscritor, qual é a utilidade do jornal? Não é? Ou mesmo um semanário. Se um semanário, o Rui, perdoa-me, Rui, o Rui diz que o jornal demora 2 ou 3 semanas a chegar a casa dos subscritores. É natural que isto tenha um impacto. Isso que é CTT? CTT. Quem tem um monopólio da distribuição postal em Portugal e, portanto, que é uma empresa que, eu, na minha opinião, neste momento é o inimigo público número 1 da imprensa regional em Portugal, chama-se CTT. Já podemos falar depois disto com mais detalhe. Sim. E isto tem, além de ter um impacto na subscrição, tem também um impacto no investimento publicitário mais uma vez. É uma pescadinha de rabo na boca. Porquê? Se há um anunciante que põe um anúncio, imagina, para um jornal que vai para casa, ou é suposto chegar a casa dos subscritores, numa quinta-feira, porque há um evento no fim de semana, e chega lá na semana a seguir, o investimento que fez é nulo. É dinheiro deitado à rua e, portanto, deixa de fazer o investimento. Não é? Não sendo subscrição, pontos de venda. Os pontos de venda, portanto, venda em banca, caíram desde 2018 de 10 mil para cerca de 6.500. Portanto, também não há pontos de venda com jornais. Temos 4 concelhos do país sem pontos de venda. Tudo isto é uma bola de neve. Tudo isto contribui para o cenário que estamos a viver agora, não é? Cláudia, mas depois, ou se calhar, Ana, e a vontade dos consumidores, no fundo, de informação, também comprarem, não é? Porque há todos estes entraves que a Cláudia nos descreveu e há também uma mudança grande nos hábitos de consumo, não é? Como é que a Google olha para a imprensa regional e para todo este cenário que estamos a viver? Olá, boa tarde aos meus colegas. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Claro que sim, claro que há uma mudança grande nos padrões de consumo, sobretudo uma mudança geracional, obviamente, que as gerações mais novas consomem informação e conteúdo de formas muito diferentes do que as gerações mais velhas, e os padrões de consumo destas gerações mais novas evoluem muito mais depressa do que nós conseguimos acompanhar, na verdade, não é? De repente, de procurar no Google, procura-se no TikTok e de repente já nem sabemos bem como é que os miúdos consomem informação. Sabemos esta semana que o TikTok tinha 3,3 milhões de utilizadores em Portugal, que é... Sim, para mim, trabalhando em tecnologia, são números fascinantes porque, efetivamente, o desenvolvimento é muito mais rápido do que até nós que trabalhamos em tecnologia conseguimos acompanhar. Agora, como é que o Google olha para isto? A nossa missão desde a nossa existência foi sempre organizar toda a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. E essa é, no fundo, a abordagem que nós temos para com os mídias e as notícias em geral, e é o que temos tentado fazer nos últimos anos. Nós reconhecemos a importância dos mídias locais, sobretudo ao nível da manutenção e da proliferação de regimes democráticos, a importância dos mídias locais, como falávamos há bocado, no evitar da polarização social, que infelizmente são os tempos em que vivemos uma vez mais. E nós reconhecemos, obviamente, que os mídias locais têm esse poder agregador das pessoas, têm o poder de juntar uma comunidade à volta de tópicos que lhes são caros, que lhes dizem respeito, a exposição que vai haver, ou a escola que está fechada, ou tudo. Portanto, tem esse poder agregador nas pessoas. Portanto, ainda hoje não mudou, mesmo com as alterações de consumo de informação, de acesso a... Pois, eu acho que o acesso é uma questão interessante, porque eu acho que uma coisa acaba por levar à outra. Eu não acho que é o meu ponto de vista daquilo que vejo e daquilo que nós observamos também na Google, trabalhando não só em Portugal, mas com outros países. Quando a imprensa local, a imprensa regional está lá, produz conteúdo que interessa às pessoas, eu acho que o interesse está lá. Eu acho que as pessoas consomem a informação. Agora, há efetivamente uma questão na forma como essa informação é consumida. Nós vemos, por exemplo, o interior de Portugal é uma região extremamente envelhecida, e como é que essas pessoas consomem
consomem a informação é uma grande questão, se não há pontos de venda, se o jornal não chega à casa. Portanto, quando falamos do papel é uma questão importante porque a informação não está lá. Quando falamos do digital, mesmo que a informação lá esteja, estas populações não têm acesso a ela. A Google, aqui em Portugal, nós patrocinámos o programa Media Veritas, também com o apoio da Associação Portuguesa de Imprensa, que tem muito esta componente de literacia mediática também para séniores, não só para jovens e trabalho com escolas, mas também para séniores. Portanto, eu acho que reconhecemos o papel também dessa geração mais velha nesta questão. Mas temos o problema do acesso à informação e como resolvê-la. Podemos esperar que se resolva sozinho, não é? Porque, entretanto, a mudança vai acontecendo, não é? As pessoas vão desaparecendo, mas é mais lento do que, obviamente, certamente pessoas como o Rui gostariam, não é? Portanto, a transição digital fica mais complicada. Aquilo que nós temos feito para apoiar é, efetivamente, patrocinar programas como o Media Veritas, oferecer programas de formação aos mídia locais, redações mais pequenas ou maiores, mas trabalhando diretamente com as mais pequenas, formações ao nível de estruturas de negócio, nós chamamos os business trainings, com parceiros qualificados para dar estas formações a jornalistas, também em ferramentas de produtividade, ferramentas de investigação, etc. Portanto, para ajudar nesta transição digital e depois, paralelamente, também programas como o Media Veritas, programas como o Aveiro Media Competence Center, para chegarmos também aos consumidores. Mas é, obviamente, um progresso muito mais lento do que nós gostaríamos. Rui, sustentabilidade, imprensa regional, quais são os principais entraves em tua opinião? Bem, boa tarde a todos, boa tarde aqui às minhas colegas de painel e obrigado pelo convite. Sustentabilidade é o desafio permanente das empresas de comunicação social em Portugal e a regional, com as suas particularidades próprias, não é exceção. Temos atravessado várias crises, não é? Quer dizer, mas isto é comum a toda a economia, portanto, certo. A questão aqui é a sustentabilidade dos mídias regionais dependia em larga medida de duas fontes de receita importantes. O investimento publicitário, por um lado, e os assinantes ou as subscrições, como a Cláudia diz. O caso do Jornal do Fundão é paradigmático nisso, porque de facto somos um jornal com quase 80 anos de história, temos uma escala regional que nos permite ter uma base de leitores maior do que o tradicional jornal local. Por isto também é bom não... E que fez também o caminho, desculpa interromper-te, de um grande grupo de mídia, de um certo. Grupo grande, para sim, fez esse caminho, um conjunto de... Era da Global Media, e portanto um grande grupo de mídia não tem interesse nenhum em ter negócios insustentáveis, para isso já tem lá eles os grandes negócios insustentáveis e portanto os pequenos preferiram deixá-los à gestão. Neste caso o Jornal Fundão tem sido uma experiência interessante. Eu sou jornalista, o Nuno Francisco, que é o diretor, é jornalista, e a Fernanda Gabriela, e nós os três, que também é jornalista, assumimos a gestão do jornal e, portanto, passamos de jornalistas a ter que trabalhar com folhas de Excel e a fazer a gestão. De qualquer maneira, tem sido uma experiência interessante, isto para dizer que temos percebido, muitas vezes os jornalistas, quando estão a trabalhar, esquecem-se do contexto maior, não é? E, portanto, é muito normal que haja, não é um fatalismo, mas é uma espécie de rendição contra a qual eu sou totalmente contra. Há problemas graves de sustentabilidade dos... Quem se esquece são os jornalistas? Sim, eu também já posso falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que é um bocadinho todo um universo de demasiado tempo a lutar pela sobrevivência. Quando se está muito tempo a lutar pela sobrevivência, raramente se consegue ter horizonte, não é? E, portanto, aquilo é tudo um exercício de salvação. E isso retira aqui um bocadinho Portanto, a sustentabilidade é um problema, porque as receitas publicitárias têm caído em 3, 4 anos, caíram de forma significativa. As subscrições em papel, que estou a falar, nós temos assinantes, temos 5 mil e tal assinantes em papel, cerca de 1.500 digitais, assinatura digital, mas se por um lado as digitais têm subido muito devagarinho, as em papel têm decrescido. E porque é que decrescem? Por causa do CTT, por um lado, as pessoas não recebem 3 jornais em casa numa semana, num semanário, e não ficam à espera que aquilo melhore, porque com o CTT nada melhora.
E, portanto, com o CTT temos um problema grave, temos perdido assinantes em papel, porque o jornal, há um contrato de qualidade de serviço que o CTT nunca cumpre, não são entregues. Aliás, nós estamos a pensar em lançar uma campanha de um jornal que é uma página de publicidade, a dizer: senhor assinante, se este jornal não chegou à sua caixa de correio a tempo, a culpa não é do carteiro, e pôr uma fotografia da administração do CTT para perceber que são aqueles senhores que são os culpados de estarem, em muitos casos, a matar a imprensa regional, mas o problema não é só com a imprensa. Pronto, mas a sustentabilidade é um problema. A questão é, isto é uma espiral de pobreza. Quanto mais pobre é, mais pobre se fica. E inverter esta espiral é que é o grande problema disto tudo. E, portanto, esse eu acho que é o desafio. A Associação de Imprensa que nos representa e que tem tentado fazer uma coisa que é importante, que é melhorar o contexto. O que é o contexto? O contexto é todo um quadro que vai desde os apoios e incentivos fiscais, à formação profissional, à regulação. Portanto, há uma série de, que a Cláudia falará melhor do que eu. Nós precisamos que o contexto, não precisamos de ajuda, no sentido de ajudinhas. Precisamos de um contexto melhor para Quando poder... diz não precisamos de ajudas, de ajudinhas, é o que é. Não Subsídio de independência. Não precisamos de subsídio de independência. Sim, não é disso que falamos, sim. É? Nós precisamos de subsídio de independência, mas para isso precisamos de um contexto. E esse contexto não temos. E passa por uma série de coisas que a Cláudia poderá explicar melhor. E criado esse contexto, eu, em relação à imprensa regional, sou muito menos fatalista do que em relação à imprensa dita nacional. Acho que a imprensa local, regional, tem, mesmo a dimensão de Portugal, que é um país sem hábitos de leitura, com as suas idiosincrasias, tem um potencial muito maior de crescimento do que a imprensa nacional, por uma questão de proximidade. Agora, depois, como é que se trabalha a proximidade em termos quer jornalísticos, quer de trabalho com a comunidade, não é? Isso é o que eu acho que é o grande desafio para os jornais regionais em Portugal, ou para os meios. Eu já não quero falar de jornais regionais, porque já há outros meios, há rádios, há sites, e esse é o desafio, resolvam-nos o contexto e deixem que as empresas, as associações, os jornalistas, os gestores possam trabalhar com um horizonte, não apenas a lutar pela sobrevivência. Sim. Cláudia, o contexto. O que é possível resolver no contexto? O Rui dizia, e bem, que às vezes basta fazer bem aquilo que já está previsto. Vou-te dar um exemplo. Há uma resolução da Assembleia da República de 2021 que diz que o Governo deve investir em programas de informação contra a pirataria, etc. Em 2 anos não houve nenhuma iniciativa nesse sentido, por exemplo. E a pirataria, como sabem, é outra das grandes dificuldades da imprensa, né? Se os conteúdos são copiados, produzir jornalismo custa muito dinheiro, é caro, e portanto isso tem de haver um retorno financeiro. Já, em 2 anos não aconteceu nada. Falávamos há pouco da publicidade institucional do Estado, não é? 25% da publicidade institucional do Estado deve ir para regionais. Não é? Não é? Temos os relatórios da ERC e ainda há pouco saiu uma notícia sobre isso. Não é entregue, ou em vez de ser entregue aos regionais, é entregue a agências. Pois isso Há agências que distribuem a publicidade por alguns, normalmente sempre pelos mesmos, por uma questão de quê? A percentagem que é suposto... Das 112 campanhas, 5 não cumpriram no último ano, não é? Disse a ERC. Exato. Mas isso, atenção, isso são os dados. Não quer dizer que os números sejam exatamente esses. Isso é aquilo que é comunicado, é aquilo que se sabe, mas pode ser bastante um bocadinho mais grave. Mais grave, okay? Pode ser um bocadinho mais grave. Falava há pouco das agências. A publicidade é entregue a agências, não é? Que distribuem por meios com os quais trabalham habitualmente, mas retirando a sua comissão. Portanto, quando se diz, por exemplo, que um jornal recebeu X em publicidade, o que está a contar é aquilo que foi gasto inicialmente, não foi aquilo que chegou ao jornal. Antes disso é preciso tirar... Os rapelos todos. Pronto. Portanto, não é cumprido. Mais uma vez, faça-se cumprir a lei. E isto ajuda, de facto, muitos editores. Outra coisa que se pode fazer em relação à publicidade institucional é a compra antecipada. Aconteceu durante a pandemia. Houve compra antecipada da publicidade.
foi dada às associações do setor a possibilidade de fazer essa gestão. Correu bem, faça-se isso. Acho que é um balão de oxigênio, não resolve, não é estrutural, mas é um balão de oxigênio para a empresa. Mas sabe o que é que acontece depois quando há esse tipo de incentivos? Há sempre um clamor público de o Estado ou o Governo está a comprar os jornais. E isso também é uma coisa que eu gostava de desmistificar um bocado, mas a culpa também é do Estado, porque o Estado não está a fazer publicidade institucional para dar uns troquinhos à imprensa, devia estar a fazê-lo para comunicar coisas importantes que o Estado faz para a destinatária, porque nós somos um meio de distribuição de informação. Agora, quando fazem publicidade institucional do Estado a dizer Visit Portugal, quer dizer, não é? Ou visite o interior, tem informações se calhar sobre o Sistema Nacional de Saúde que deveriam dar, ou a segurança, informações úteis. Não, fazem aquelas campanhas, que é uma campanha feita por uma agência cá de criativos, e aquilo é igual para toda a gente. Não é? E isso também não é uma maneira, porque as pessoas quando nos ouvem pensam, estão a pedir publicidade institucional do Estado para o Governo financiar a imprensa. Não é isso que a gente Rui, e a fala. publicidade sem ser do Estado? A publicidade local e grandes marcas nacionais. Portanto, a imprensa regional consegue trabalhá-la, consegue chegar Isso aos anunciantes, no fundo? Lá está, isso tudo depende da escala, não é? Por exemplo, temos grandes jornais regionais em Portugal, em regiões com uma economia mais dinâmica, com empresas com massa crítica, onde isso acontece, por exemplo, da região de Leiria, mesmo do Minho. Depois no interior é mais difícil porque as principais empresas são empresas de exportação que não têm interesse particular em estar a comunicar para a população os seus produtos. Portanto, nós temos um problema, dependendo da região, a imprensa regional é um bocado também espelho da economia local. Portanto, diria que investe sim. Depois, na pequena e média empresa é outro desafio, porque toda a gente já estou a pensar que fazer uma página de Facebook e um site era suficiente para os clientes. Portanto, qualquer pastelaria que antes gastava, sei lá, 100 euros para anunciar os bolos de noiva no Jornal de Fundão, agora faz uma página de Facebook, põe umas fotografias, tem 5 likes e já está feito. Pronto, mas isso eu também não posso dizer às pessoas que vão vender mais bolos porque têm lá um quadradinho no Jornal de Fundão. Não se trata disso. Portanto, a economia, as empresas da economia local, também acho que a imprensa regional não está a dar a melhor resposta. E isto é mais outra coisa que eu às vezes tenho a dizer. Nós passamos demasiado tempo a queixar-nos e pouco tempo a arranjar soluções. Não temos sabido dar resposta e adequar a resposta. Por aí onde é que podem ir? Como é que se encontram essas soluções? Ou quais podem ser essas soluções? Pois, se eu soubesse, já as tinha implementado. É a questão para $1 milhão, não é? Exato. Mas podemos... Vou dar um exemplo engraçado, não tem graça nenhuma, mas a necrologia sempre foi, no Jornal de Fundão, uma página muito importante. É uma página muito importante porque é uma página em que as pessoas assinavam o jornal, quando não havia o Google e o Facebook e a internet, para saber quem é que tinha morrido lá na Terra. E era uma fonte de receita importante para o jornal. Hoje a necrologia é toda no Facebook. As agências funerárias põem, portanto... Aliás, necrologia digital é um grande negócio nos Estados Unidos, onde a imprensa dos Estados Unidos tem uma parte nesse negócio, porque tem a ligação à comunidade. Nós aqui perdemos a necrologia. Mas isto para dizer que, na verdade, as respostas estão, sobretudo, no digital, ou na forma como a imprensa regional consiga oferecer às suas empresas, às instituições do seu espaço geográfico, soluções de comunicação para o público que nós podemos servir. E isso eu tenho dúvidas, que haja alguns bons exemplos em Portugal, mas eu acho que estamos ainda muito atrasados na imprensa regional, nesse tipo de transição digital, sobretudo na área comercial. Nos conteúdos acho que o caminho tem sido feito, mas na área da exploração comercial digital estamos mesmo muito atrasados. Ana, como é que vês, ou no contacto que têm com a imprensa local e regional, quais são os principais entraves a esta transição digital? Eu concordo com o Rui, infelizmente. Acho que nós estamos ainda bastante atrasados na transição digital.
na imprensa local, nos meios mais pequenos. Não se reflete necessariamente noutras áreas do país, o que é interessante, não é? Nós estamos muito avançados em várias áreas, mas realmente a imprensa local tem ficado um bocadinho para trás neste caminho. Eu acho que é um bocadinho, continua aquilo que eu disse no início, acho que é um bocadinho função também do tipo de audiência que esta imprensa local, principalmente do interior do país, ainda tem. Mas eu acho que há, sem dúvida, uma questão de expertise. Portanto, acho que há muito uma questão de falta de formação, porque estamos a falar de redações muito pequenas, que não podem de repente ir contratar um digital marketer ou um engenheiro informático ou um web designer para fazer um site espetacular, ou um expert de SEO para otimizar. Portanto, há esta falta de expertise. E aliás nós temos feito vários estudos em vários países, vários surveys, questionários, e em quase todos os países a resposta é a mesma. A maior dificuldade na transição digital é a falta de conhecimento. E mais até do que o poder financeiro para investir em tal, para investir em tecnologia, ou para investir. O primeiro fator que se identifica sempre é: nós não temos a expertise, e depois obviamente não podemos ir contratar porque não temos os meios financeiros para o fazer, nem a escala para o fazer. E portanto é um bocado por aí, foi um bocado por aí que nós criámos o Digital Growth Program dentro do Google News Initiative, que foi a nossa iniciativa global de 300 milhões para apoiar os mídia, que foi lançada em 2018, e dentro do Google News Initiative o Digital Growth Program é totalmente focado em informação. Nós aqui em Portugal temos feito esse caminho com o AMCC e com a Associação Portuguesa de Imprensa. O AMCC, o Aveiro Media Competence Center, é um consórcio entre a Associação Portuguesa de Imprensa, a Universidade de Aveiro e o Parque de Ciência e Inovação de Aveiro, e nós tentamos ajudar, contribuir para colmatar um pouco esta falta de formação e de expertise através de trainings, de explorar novos business models, SEO, ferramentas, novas formas de criar conteúdo. Temos agora um desafio enorme com a inteligência artificial também. Portanto, todos esses tópicos nós tentamos contribuir para que se colmate um pouco essa falta de expertise. Mas eu acho que esse continua a ser, sem dúvida, um dos grandes fatores. E depois, isto, sendo só a minha opinião, é a questão inerente ao tipo de audiência a que estes jornais chegam, não é? Portanto, acho que há também um fator importante de pensar nas novas gerações, como chegar às novas gerações, que tipo de conteúdo interessa a estas novas gerações, em que plataformas é que elas estão, e como é que podemos envolver as gerações mais jovens que estão presentes nestas comunidades, e que até se mudam para as comunidades, fogem das grandes cidades hoje em dia para irem para o interior. Como é que podemos envolvê-las mais? O meu exemplo pessoal é muito interessante. Eu mudei-me há pouco tempo, o ano passado, para Azeitão. Vim de Nova Iorque diretamente para Azeitão. E eu nunca tinha morado nesta zona do país. Eu sou do Norte, sou natural do Porto, toda a minha família está no Porto. O meu marido também não é da zona de Setúbal. Decidimos, por gostarmos muito da zona de Setúbal, e decidimos ir para Azeitão precisamente por ser uma zona rural e calma, e era o que nós queríamos para a nossa família, era o que fazia sentido. E, efetivamente, eu não conhecia a empresa local, conhecia o Setubalense como um jornal centenário, obviamente, mas comecei a receber na minha caixa de correio um jornalzinho que é o Município de Setúbal, e que recebo não com uma frequência, com uma cadência certa, portanto, recebo hoje, para o mês que vem, para a semana, enfim, vou recebendo. Mas tenho aprendido muito com esse jornal. Aprendi sobre o novo centro de saúde em Azeitão e a falta de médicos no novo centro de saúde. O município de Setúbal, que é da autarquia ou é com um esse jornal? nome deve ser. É da autarquia, mas é o boletim municipal. Mas, Sou contra boletins municipais. mas é só um exemplo de como, a mim, que
que sou nova nesta região, nunca tinha vivido numa Sim. zona A proximidade, pequena. não é? Não vais São ter informações no relevantes. público, Não há no expresso, público e no não- expresso que não há médicos no centro de saúde de Azeitão. Certo. E, portanto, esta é a importância Claro que da imprensa local, não é? Não é estar a ler sobre o que é que disse o PS ou o PSD, e Claro. que discussão é que estão a ter. E ou- até pode ser para as eleições, não é? Autárquicas, As eleições, exatamente, claro. mas são informações que me são relevantes. não Claro, é? claro. E, portanto, eu acho que o caminho é muito por aí, é como é que passamos isso para o digital. Sim. Onde é que está o subalenço no digital para eu ler? O que é que me vai fazer subscrever? Qual é que é a forma que eu tenho de continuar envolvida na minha nova comunidade, não é? Acho que é um desafio interessante. Oh, Carla, deixa-me só, pegando aqui numa coisa que a Ana disse há pouco, estava a falar das dificuldades dos meios mais pequenos, dos regionais, de fazerem esta transição, porque não é possível contratar um expert em SEO, enfim. E vou ligando com o que eu estava também a dizer há pouco, de melhorar aquilo que já existe, ou aplicar aquilo que já existe, a legislação que já existe, ou melhorar o que já existe. Também há um decreto-lei, 2015, que já prevê apoios do Governo à comunicação social, do Estado à comunicação social. Mas este decreto-lei tem 8 anos. E está desfasado da realidade, porque não prevê, por exemplo, a possibilidade de contratar profissionais informáticos ou estruturas para o desenvolvimento dos jornais, nesta parte mais tecnológica. E, portanto, se houver uma revisão do decreto-lei, torna-se mais fácil esse investimento. Não é? Tem de haver um investimento para contratar estas pessoas e para criar estas infraestruturas. Em relação à formação, pronto, a formação já existe, está disponível, como a Ana dizia. E o acesso à informação sobre a formação e também sobre os programas de apoio e financiamento? Estás a pegar num ponto das muito questões. interessante. Há muitos. Eu acho que nós não temos noção da quantidade de programas de apoio e financiamento que existem. Há muitos, e agora a plataforma do AMCC também agrega essa informação toda, tudo que existe de apoio à comunicação social. O que é que acontece? E é preciso ter noção disto. Muitos destes programas de apoio, e não estou a referir-me aos da Google em particular, mas há muitos programas de apoio da União Europeia, etc., implicam consórcios internacionais entre entidades diversas, entre um jornal, por exemplo, uma tecnológica ou uma universidade. Ora, mais uma vez, é difícil para um jornal regional, se não tiver uma estrutura de apoio como uma associação ou como o AMCC, fazer este trabalho, candidatar-se a esse apoio. Não só porque não tem essa estrutura consigo, não é? Mas porque não tem meios para fazer a candidatura, nem tem conhecimento para fazer a candidatura. E, portanto, precisa também desse tipo de apoio. Nem sempre é relativamente fácil, se calhar para um grande, para um pequeno, nem tanto. Okay. E aí, um dos vossos objetivos é também ajudar nesse ponto, não é? Agora da associação. Lá chegaremos, não é, Ana? Esperamos que sim. Lá chegaremos. Sim, uma visão. É uma visão, sim. Ainda não estamos aí, mas sim, esse será claramente um dos objetivos. Porque, por exemplo, um dos sistemas de apoio chama-se incentivo do Estado à comunicação social. No nosso caso, é um sistema de incentivo de candidatura, que todos os anos abre um concurso da CCDR Centro, que tem várias formas de candidatura, tem várias linhas de programa, mas tem basicamente uma que é clássica, que há 20 anos que é igual, que é a modernização tecnológica. Era este que eu estava a falar. A questão é que para a CCDR modernização, e para a maior parte dos imprensa regional, o que é modernização tecnológica? Quer dizer, os computadores temos máquinas de filmar, isso temos tudo, é fácil, até é relativamente fácil de instalar isso. O problema é depois Portanto, o pessoas. hardware, não é? Claro. É pessoas com competência, não é? com novas competências, porque é assim, nós temos, isto também é bom de ver, que é como é que se transforma digitalmente uma empresa de mídia regional, quando ela está rotinada há 30 anos, com as mesmas pessoas a fazer um trabalho direcionado para um determinado tipo de público, mais envelhecido, em papel. Como é que transformamos isto? Não é só se o Estado der dinheiro para comprar uma máquina de filmar, que nem dá a 100%, dá a 60%, e eu depois tenho que gastar 40% numa máquina que está lá parada.
porque não tem dinheiro para contratar um miúdo da Universidade da Beira Interior Exato. para trabalhar ali. E pronto, portanto, isso depois presta-se a tudo. A imprensa regional em Portugal, quando concorre a estes sistemas de incentivo, concorre a inventar coisas Que não fazem sentido. cujo grau de eficácia tenho, em alguns casos, muitas dúvidas que seja o pretendido. Eu acho que devíamos começar a pensar o Estado devia pensar que incentiva, porque eles têm outro pensamento, o Estado português tem outro pensamento, que é, quer acelerar a transição digital, todo o sistema de incentivo está desenhado para, de repente, deixarmos de ter jornais em papel e, de repente, toda a gente estar na vanguarda do digital. Isto é um processo de transformação lento que não é possível fazer. E as receitas ainda estão no papel. E as receitas estão no papel. Portanto, para mim é muito difícil dizer que vamos desinvestir do papel e das pessoas mais velhas que nos leem há 50 anos para ir conquistar miúdos com vídeos no TikTok sobre os eventos que vai haver no fundo ou na Covilhã ou na Latada. Não temos meios para responder a toda a gente. E eu aí acho que tem que se pensar em desenhar uma nova geração de o que é o Estado central e depois, uma coisa que não falamos aqui, que é os municípios. E até que ponto é que há uma dependência muito grande dos meios dos mídias locais em relação aos municípios? Eu posso falar, pelo que conheço, a Cláudia terá uma percepção maior disso, mas eu diria que esse também é um dos grandes problemas da imprensa regional em Portugal, que depois tem tradução, obviamente, numa coisa que se chama independência, que, por sua vez, tem outra tradução, que é a valorização que o público dá à imprensa regional. Se o público identificar que um meio de imprensa regional é apenas a voz do respectivo município, obviamente que vai perder o interesse nesse meio. E o grau de dependência da imprensa, vamos lá ver, temos que ter aqui, o que é um jornal local? Se é só de um concelho, de uma cidade, é uma coisa. Se for regional, já não é tão dependente de um único município, que é o caso, por exemplo, do Jornal do Fundão, que é bom. Não dependemos exclusivamente de nenhum município, mas dependemos de um conjunto de 10 municípios. E o grau de dependência, em termos do que é o nível de receitas anual, não é tão grande como a maior parte dos municípios gostam de imaginar. Não somos tão dependentes como eles julgam. Mas somos. Isto, evidentemente, quer dizer, coloca problemas na abordagem jornalística. Não estou a falar de censura, mas há um condicionamento, há um ambiente de condicionamento que existe e que não vale a pena furtar-nos a ele. Hoje já passamos aquela fase em que os presidentes das câmaras mandavam tirar a publicidade porque tinham lá uma notícia contra. Mas há um ambiente geral de condicionamento. Porquê? Mais uma vez, porque os jornais regionais dependem, em larga medida, do apoio do município, que é suposto a sua informação, como é que se diz? Não é descortinar, é... Escrutinar. Pronto. Isso é um problema. E para mim, isso tinha uma solução, os municípios deixam de ter que fazer esse investimento, porque depois é espetacular. Há municípios que estão a discutir, imagina, estão a discutir um apoio anual de 5 mil euros para meios que lhes divulgam as festas, os eventos, as conferências e não sei o quê, e depois estão a discutir uns troquinhos para depois estarmos a promover um evento musical que custa 200 mil euros numa noite. E às vezes... Mas eu acho que eles só vão perceber quando os jornais regionais lá da terra deles desaparecerem. E depois aí sobra o boletim municipal escrito pela comunicação do município para dizer que está tudo bem em Setúbal. E que há centros de saúde novos e que é tudo maravilhoso. Não é? E eu aí acho que os municípios deviam ter que financiar automaticamente de alguma forma os... Nós temos neste momento 20% dos municípios, ou mais de 20% dos municípios já sem jornais, não é? Sim, ou rádios, sim, sem um meio de comunicação, sim. E vamos ter mais. E sobretudo no interior, não é? mais focado no interior. Notas muito esta dependência dos municípios. Eu se calhar não seria tão taxativa quanto o Rui ia dizer que já passámos essa fase de tirar a publicidade. Eu acho que, não serias tão taxativa? Não. Eu acho Portanto, que ainda há mesmo essa fase de acho que ainda há não gostamos da notícia e vamos tirar a publicidade. Eu acho que ainda há essa tentativa.
eu não gosto muito de generalizar, sabes? E também acho, sou-te muito honesta, eu acho que temos de trabalhar em conjunto, mesmo. Acho que os jornais têm de trabalhar em conjunto com os municípios, no sentido de... Os jornais têm um papel, têm uma missão, que é relatar factos, fazer o contraditório, portanto, tem o seu papel. Mas não podemos andar aqui sempre... não é um contra o outro, não é? Vamos trabalhar em conjunto. Agora, sim, haverá casos em que há mais uma tentativa de ingerência, há outros casos em que isso não acontece. Eu tenho um colega na direção da Associação Portuguesa de Imprensa que diz que os meios de comunicação também têm de se fazer respeitar. E é um facto. Têm um papel a desempenhar na sociedade. E, portanto, há de cumprir. Estão lá para fazer alguma coisa. Portanto, há de cumprir. Agora, se isto às vezes tem impacto, tem. Não há como negá-lo, não é? E não é por causa dos municípios que estamos com 20% ou 25% dos municípios sem órgãos. Não é por causa dessa ingerência. Claro. Só, diria eu. É mais, se calhar, um contributo. Dizias no início que têm recebido muitos telefonemas a dizer se isto não muda, vamos fechar em janeiro. Sim. É um desespero. É como o Rui dizia há pouco. É lutar todos os dias para chegar ao final do mês. E sobretudo para pagar salários, que acho que é aquilo que pesa mais, sabes, na gestão de um jornal. É como é que eu vou pagar os salários ao final do mês? Como é que eu vou chegar ao final do mês? Quem está a pensar nisso não está, obviamente, a pensar em inovação e transformação, não é? A preocupação é tão grande em chegar ao final do mês que é possível, tal e qual como o Rui dizia, ter esta visão estratégica. O que é que vai ser o meu jornal daqui a 5 anos? Não dá, eu quero é chegar ao final do mês, quanto mais daqui a 5 anos, não é? Quero é ver se sobrevivo até ao início do ano, quanto mais daqui a 5 anos. E portanto... Ana, é possível olhar para os jornais, visto de um gigante tecnológico, não é? Como a Google, como é que se olha para os jornais, e nomeadamente os jornais locais e regionais, há 5 anos? Bom, nós sendo uma gigante tecnológica e sendo tecnológicos na nossa gênese, nós somos sempre otimistas, nós acreditamos sempre no futuro e eu acho que não há, quer dizer, eu acho que imaginar um futuro onde não há imprensa local e regional, acho que estaríamos todos muito mal, porque acho realmente que é fundamental, acho que o jornalismo tem um papel fundamental na sociedade e, portanto, não podemos sequer imaginar um futuro onde isso não aconteça. Acho que olhamos, quer dizer, nós vamos olhando também ano a ano, estamos muito conscientes dos contributos que podemos dar, estamos sempre muito abertos a que a indústria nos diga também, além de cumprirmos obviamente com as nossas obrigações, onde é que nós podemos ajudar mais, qual é que pode ser o nosso contributo, que projetos é que nós podemos apoiar, que tipo de conhecimento é que nós podemos oferecer, temos do nosso lado e que podemos oferecer à indústria para ajudar nesta transição digital, e daqui a olhando a 5 anos ou a 10 anos, olhamos com esperança, com confiança de que este caminho se vai fazendo e de que vamos conseguir lentamente fazer esta transição digital e que vai haver... Eu acho que falar sobre estas coisas é muito importante, porque eu acho que o reconhecimento da importância da imprensa em geral é um caminho que se tem vindo a fazer globalmente. Acho que em Portugal temos feito esse caminho também, do reconhecimento do risco que é não termos uma imprensa forte, isenta e que suporta a nossa democracia. Acho que estamos todos devagarinho a compreender isso. E depois a imprensa... Achas que há uma ideia, que há uma maior consciência do risco de não ter imprensa neste momento? Eu acho que isso ainda não há. Tenho esperança que sim. Acho que ainda não há. Mas eu acho que quando é um começar a caminho acontecer que mesmo é que se vai notar a diferença. Agora há uma iminência da desaparição da imprensa. Talvez. Mas não há concretamente porque não é um cenário... facto real. Ainda não, há uma iminência. Não me parece que neste momento, no caso português, esteja para já isso em causa. E, se calhar fazia falta um hecatombe qualquer para alguém. Estás a dizer, um dilúvio. Portanto, precisávamos aqui de um dilúvio para isto ser, sobretudo, uma preocupação do domínio da opinião pública, que não é, e do domínio da opinião publicada, que também não é, e da opinião política, que também não é. Portanto, isto é um tema até ser um tema verdadeiramente... Acho que... Desculpa, Anais. Não, eu ia dizer só que eu vivi nos Estados Unidos, eu estava a viver nos Estados Unidos quando o Trump foi eleito e infelizmente esse foi um caminho que
que se fez lá, que, muito obviamente, os desertos de notícias são enormes nos Estados Unidos, há um grande problema de deserto de notícias, e sendo um país, obviamente, com uma dimensão enorme, isto torna-se um problema, mas eu acho que houve muito esse reconhecimento do papel da imprensa, não só nacional, que obviamente polariza muito, mas a importância da imprensa regional e o debate sobre a importância da imprensa regional e local nos Estados Unidos tomou uma proporção muito grande quando a eleição do Donald Trump aconteceu, e depois o Brexit no Reino Unido e o Bolsonaro no Brasil e tudo isso. E, portanto, eu não acho, obviamente, eu acho que em Portugal nós temos um contexto muito diferente, vimos de 50 anos de ditadura, ainda somos uma democracia muito recente e, portanto, acho que a nossa polarização é menor também por causa disso. Mas o que eu queria dizer é, eu acho que nós estamos, também porque temos que estar atentos ao que se passa no mundo e etc. E também porque o risco de polarização no nosso país se tem tornado cada vez mais real, eu acho que vai cada vez mais e a população mais jovem, há esse reconhecimento da importância de uma indústria forte e uma imprensa isenta. E acho que esse caminho inevitavelmente se vai fazer dos nacionais para os locais também. Da nossa parte, continuaremos a contribuir como pudermos para essa transição digital, porque é o nosso papel e é aquilo que nós estamos comprometidos a fazer. Como é que olhamos? Sempre com esperança, sempre otimistas. Cláudia, uma última, Sim, eu ia dizer, acho que fala-se tanto em coesão territorial e social. O papel da imprensa é também é garantir esta coesão social e territorial e, portanto, estes desertos de notícias que vão acontecendo e corre-se o risco de se agravarem, de facto temos de os combater. E sim, eu ainda tenho alguma esperança, senão não estaria aqui, claro. Não é? Senão não estaria a fazer o que estou a fazer hoje. Há aqui um grande trabalho a fazer, sobretudo, e deixa-me pegar noutra das medidas que era proposta pela Associação Portuguesa de Imprensa, que é trabalhar a literacia mediática desde as gerações mais novas. Quando se diz que as gerações mais novas não leem. Os meus filhos já são os 2 maiores de idade, mas eu vejo ler a informação no telemóvel. Leem notícias no telemóvel. Mas é de facto, é preciso promover esta leitura, é preciso ensiná-los a descortinar aquilo que é boa informação daquilo que é lixo. E há muito lixo por aí. É preciso dar-lhes, desde tenra idade nas escolas, criar este hábito de ter um jornal nas mãos ou uma revista nas mãos, ler ou no telemóvel, o que for. É preciso recuperar uma coisa que já existiu e que, de alguma forma, com a pandemia desapareceu, que é voltar a pôr jornais nas bibliotecas municipais, pô-los a subscrever e a disponibilizar jornais, subscrições, jornais nas bibliotecas regionais, alargar esta medida a outros organismos públicos com afluência de público, tribunais, centros de saúde, postos de lojas de cidadão. Portanto, é preciso trabalhar esta literacia, porque quanto mais as pessoas perceberem que os jornais têm este papel de coesão, de garantir a coesão, mais seguramos, se quiserem, o papel dos jornais. Depois é preciso, também ao nível da literacia mediática, explicar outra coisa. E falávamos disto há pouco lá fora. Produzir informação credível e boa informação custa dinheiro. E portanto, a informação, sim, alguma pode estar disponível e aberta, mas é preciso pagar para que os profissionais consigam fazer bem o seu trabalho. Há profissionais da imprensa que, para o fazerem, têm de ser pagos e, portanto, eu quando vou comprar... de conteúdos abertos ou fechados, não é? E não só, e pirataria e tudo. Quando eu vou comprar uma camisola, alguém fez aquela camisola, houve um custo e, portanto, eu pago por aquela camisola. Se eu consumo uma notícia, eu tenho que pagar pela notícia, não é? E este é um ponto, quando se fala de transição digital, por isso é que dizíamos lá fora também, temos de começar a garantir esta transição digital já, porque os leitores mais novos são os leitores de jornais no futuro, as gerações mais novas são os que vão ler jornais no futuro, mas é preciso explicar-lhes que de facto aquilo tem um custo. E porquê é que eu digo isto? Porque os dados, as estatísticas mostram que só 1% da população é que paga por conteúdos digitais. E, portanto, por muito que nós queiramos avançar para a transição digital e temos de avançar, como dizíamos, o papel ainda é aquilo que paga as contas. E, portanto,
não podemos abdicar já do papel, temos de começar este caminho, temos de educar também a população, mas mantendo aquilo que neste momento ainda paga as contas e que para uma grande franja da população ainda é o contacto possível com a sua comunidade. Ok. Cláudia, Ana e Rui, muito obrigada por esta conversa. Obrigada. Portanto, há um longo caminho a percorrer e falar dos temas, falar dos problemas é um passo, não é? Portanto, é também importante.